Chegou a hora da nossa segunda entrevista exclusiva e especial, baseada nos 50 anos do Festival de Cinema de Gramado. Dessa vez, o entrevistado é o diretor Gabriel Martins, autor do filme Marte 1, que teve sua passagem em Sundance, já passou também por vários outros festivais e vai ter sua premiere nacional no Festival de Cinema de Gramado. Ele contou bastante sobre o filme nessa entrevista especial, então já assina o canal, aciona o sininho e curte aí. Gabriel, muito obrigado por receber a Vigília Nerd aí, fazendo esse preview do Festival de Gramado, que esse ano completa 50 anos, né? Muitas edições, também é uma volta, uma retomada do festival depois de 2 anos em modelo híbrido, né? E a gente está aqui contigo para falar justamente do teu filme, selecionado para essa edição especial, né? Marte 1. Seja bem-vindo, Gabriel. E qual é, assim, primeira pergunta, vamos deixar, qual é a sua expectativa, como foi receber essa informação de estar com o filme selecionado para o Festival de Gramado? Uai, primeiramente, feliz demais de estar aqui nesse espaço, falando sobre o filme, agradeço muito o convite. É uma, é uma notícia que vem com muito agrado, assim, muito encanto, porque é um festival que eu nunca fui, vai ser uma possibilidade do filme estrear no Brasil, essa primeira sessão que é tão aguardada, porque é um filme que eu tô há tanto tempo com ele aí sendo gestado, e poder ele estrear, assim, junto com outros filmes bem interessantes e com toda a equipe e elenco que vão estar presentes lá, né? A gente vai de bonde daqui de BH para lá. Eu acho que vai ser um momento muito especial, assim. Eu prezo muito por essa história do cinema brasileiro, que passa pelos festivais, né? E o Marte 1 se inscrevendo, assim, nessa história, eu acho que é algo que me deixa muito feliz, assim, muito contente. E claro, vai ser a primeira exibição em solo brasileiro, é isso? Isso, exatamente. Vai ser a primeira sessão que deixa com uma enorme ansiedade, porque o filme já vem circulando internacionalmente. Ele estreou em Sundance, né, no começo de 2022. E só que é um filme que ele tem muito a ver com o Brasil, ele conversa completamente com o Brasil. Algumas pessoas brasileiras que viram o filme fora têm essa sensação, essa reação muito emocionada com o filme. Então, o filme está sendo exibido aqui, me deixa com taquicardia de ansiedade, assim, de ver como vai ser esse momento, porque é um filme para passar na tela grande, para viver coletivamente, que é uma coisa que também, né, a gente tendo passado por uma pandemia, é algo a se valorizar, né, essa experiência coletiva da sala de cinema. Uhum. E o que tu pode falar, assim, uma palhinha para o pessoal ficar ansioso pelo filme, pessoal que vai estar, de repente, passando lá pelo festival e vai assistir, já tem um cronograma meio certo. O que tu pode falar de sinopse, do que tu pode falar do filme, e depois já essas primeiras impressões que teve em Sundance, já que ele teve essa participação num festival tão importante. Sim, é o filme que é uma história sobre uma família, né, os Martins, que são compostos pelos pais, o Wellington e a Tércia, e os filhos, que é a Nina e o Deivinho, Eunice e Deivinho. O Deivinho é um garoto que é um grande jogador de futebol, assim, um garoto de 12 anos, muito promissor, e que o pai é louco para que ele seja o próximo Neymar, um jogador profissional de futebol, só que na verdade o Deivinho é louco com astrofísica. Ele é super fã do Neil deGrasse Tyson e o sonho dele é participar da missão Marte 1, que dá título ao filme, para colonizar Marte em 2030. Então, a gente vai passar um pouco por esses embates entre esse sonho desse garoto e, ao mesmo tempo, isso indo de frente com o pai, né? Mas é um filme realmente sobre os 4 personagens da família. A Nina é uma garota que está aí na faculdade de Direito e se apaixona por uma outra menina e começam a ter um relacionamento juntos, e isso entra em questão. O Wellington, que é o pai da família, ele trabalha como porteiro em uma casa, e dentro desse vício do filho, né, dessa coisa obcecada com o filho se tornar jogador de futebol, vai aparecer, sem dar spoiler, né, uma oportunidade via uma figura bem conhecida do futebol mundial. E a mãe, a Tércia, ela é uma empregada doméstica, uma diarista, né, trabalha em várias casas com faxina, que após um evento ela começa a ter uma crise existencial. Então é um filme que se passa exatamente na época entre o final de 2018 e começo de 2019. O filme foi gravado nessa época e também é um filme logo após a eleição do Bolsonaro, então tem ao mesmo tempo essa mudança assim, no Brasil, essa mudança de temperamento, que é bem um pano de fundo, né? Mas que serve também para alimentar essa história desses personagens, que é uma história, no fim das contas, sobre sonhos, sobre essa família tentando se entender diante de novas mudanças na vida deles.
E com o filme represado tanto esse tempo, assim, desde 2018, tu acha que ele manteve uma característica importante e impactante para agora 2022? Como é que tu vê essa relação? Porque a gente às vezes tem uma questão de timing de Uhum. lançamento das coisas, né? Como é que tu acompanha isso, tu que conhece a história completa? Esse é um filme pré-pandêmico, né? Um filme, como eu falei, filmado ali entre novembro e dezembro de 2018. E não era minha intenção que se estendesse tanto, né? Esse prazo entre a filmagem e o lançamento. A gente ficou um bom tempo montando o filme, foi uma montagem difícil para achar um equilíbrio entre essas quatro narrativas que eu falei. Mas de alguma forma, agora em 2022, fechando esse ciclo aí que vai dar mais ou menos 4 anos, quase 4 anos de que a gente filmou, né? Que curiosamente é também um ciclo político, né? Das eleições presidenciais para o Brasil, acabou fazendo todo sentido, assim, porque eu acho que em um momento em que a gente está entendendo tudo que o Brasil foi nesses últimos anos, um momento em que a gente tem tanta polarização, tanto desafeto em muitos sentidos, tanto descaso também na política, né? Esse é um projeto fruto de um edital que não mais existe, feito para produtores ou diretores negros. Então, de alguma forma, o Marte 1 me parece que ele vai nascer no momento ideal. E respondendo um pouco a sua pergunta que eu acabei não falando anteriormente sobre a recepção em Sundance, essas recepções já foram um pouco a, a manifestação da importância desse filme nesse momento, assim, porque como é um filme bastante voltado para os seus personagens, para os seus sonhos, mas que ele envolve muito emocionalmente o espectador, me parece que nesse momento agora em que existem tantas tensões, esse filme vem para trazer também a importância dos afetos, a importância da empatia, dos entendimentos, para a gente poder tentar superar mesmo assim problemas, para a gente tentar sonhar mais longe, né? É um filme sobre esse sonho, sobre sonhos impossíveis de alguma forma, né? Então eu acho que ele está surgindo esse ano, me parece que é fundamental. Eu acredito muito, Robson, que as coisas acontecem como tem que acontecer. Eu já me desapeguei dessa ideia de fazer planos, porque de repente nessa pandemia mostrou para a gente que o tapete pode ser puxado a qualquer momento. Então eu estou muito feliz que as coisas vão acontecer nesse momento. Eu acho que é perfeito para o filme. E onde é que ele foi filmado? O filme foi filmado na periferia de Contagem, que é onde tradicionalmente a gente fez os outros projetos da Filmes de Plástico, e também em Belo Horizonte. Então é um filme passado nessas duas cidades. Legal. E a gente tem um elenco calcado em nomes mais desconhecidos. Como é que tá como é que foi essa escolha? É um filme que tem atores completamente estreantes, né? Como é o caso da Camila e do Cícero, que fazem os filhos, né? A primeira vez deles fazendo o protagonismo em longa-metragem. Os atores que fazem os pais, né? Eles são atores conhecidos de teatro e que já fizeram algum cinema, né? O Carlos Francisco, por exemplo, foi um dos atores de Bacurau. A Regiane agora está fazendo, que é a mãe, está fazendo várias séries, mas na época do filme eles não tinham feito tantas coisas. Curiosamente, entre 2018 e agora, eles passaram a aparecer em mais projetos, então eles vão ser rostos conhecidos, certamente, nesse momento, e vão ser ainda mais. E é uma mistura, né, de pessoas que já trabalharam com a gente antes, que não necessariamente são atores de formação, mas que estão com a gente aí na estrada, e uma variação muito grande de histórias, assim. Isso é algo de praxe, né, no trabalho da nossa produtora, e que o Marte 1 não foi diferente. Uhum. E o que mudou desde a estreia dele lá em Sundance para ti, quanto diretor, quanto carreira? Qual foi a repercussão, as consequências que começaram a tomar pós-Sundance para ti e para o próprio filme? Eu acho que teve uma coisa muito particular desse projeto. Eu não sou um diretor que tem muitos longas, né? Eu já fiz um outro longa anterior, né? Que é o No Coração do Mundo, que circulou um pouco também. Mas o Marte 1, ele é o primeiro longa-metragem meu solo, a começar por aí, né? E ele teve uma entrada no mercado americano, né? Eu já fui para 2 festivais. O Sundance não foi presencial, né? Então eu vivenciei Sundance de forma online, mas depois do Sundance eu já fui para 2 outros festivais nos Estados Unidos, vou para um terceiro agora em agosto. Então teve essa diferença da entrada no mercado americano, que foi algo bem interessante, assim. Eu acho que a recepção do filme tem aberto outras possibilidades para mim de trabalho, até de contato assim com esse mercado que às vezes não é tão familiar, porque para às vezes um público que não está muito familiarizado, né? Esse cinema independente brasileiro, às vezes ele tem muito mais entrada nos festivais europeus, né? Que são mais tradicionais, como Cannes,
Roterdã, Locarno, Berlim e outros vários festivais que são muito tradicionais de cinema independente, mas nem sempre a gente adentra nos festivais americanos. Então, o Marte 1 tem tido uma feliz carreira por lá, né? Além de estar passando também em festivais da Europa, e isso tem sido muito fundamental, porque eu acho que tem um apreço também pela linguagem do filme, que é muito sincera, né? Eu fiz um filme, acho que é muito pessoal, em vários sentidos, e de alguma forma eu acho que tem tido interesse por essa linguagem, o público tem respondido de uma forma incrível, nos festivais que eu já fui, é realmente um filme de para rir, para chorar, nesse clichê que a frase diz, mas de fato o Martin é esse filme, e acho que passar por essas recepções tem me confirmado algumas coisas que eu tentei fazer e que felizmente deram certo, assim, né? Porque a gente sempre tá tentando, né? A gente nunca sabe como o filme vai ser recebido, tudo é uma tentativa. E no caso do Marte 1, tem sido muito feliz, assim, nesse aspecto. E como é que é para o diretor nessa expectativa pré-festival, pré-novo festival, e agora um festival marcante, como a gente comentou antes, 50 anos, uma volta pós-pandemia. Como é que é para o diretor ter esse friozinho na barriga antes de ir para um evento, de ver como as pessoas vão reagir? Conta um pouquinho do que tu já passou, assim. Eu acho que, assim, particularmente no Marte 1, tem esse caso que eu mencionei já de ter sido uma montagem e um processo muito longo, porque como teve a pandemia no meio, foi praticamente do final de 2018, né, até o início de 2022, eu convivendo sozinho com o filme, assim, sozinho, assim, né, eu e o montador, que é o Thiago Ricarte, que montou comigo, quem ia finalizar o filme, a produtora, né? Então era um grupo muito seleto de pessoas que já estavam no projeto desde muito lá de trás. Então não tinha necessariamente um olhar novo e fresco sobre o filme. Então ir para um festival e ter essa recepção é uma alegria muito imensa, é um frio na barriga inacreditável. Nesse caso particular de Gramado, a gente vai ter duas situações, porque o Festival de Gramado acontece, né? O Marte 1 vai ser exibido numa quarta-feira, dia 17, e na semana seguinte o filme já entra em cartaz no Brasil inteiro. Então, assim, vão ser 2 semanas de muita intensidade, assim, de o filme nascendo em Gramado e logo em sequência já sendo disponibilizado para os cinemas, né? Que normalmente, às vezes, os filmes fazem uma trajetória longa de festivais brasileiros. O Marte 1 não vai ser o caso, assim, ele já vai ser disponibilizado. Então é meio que uma estreia muito forte, num festival muito tradicional, mas que ela já vai ser seguida de compartilhar o filme com todo mundo. E eu tô sonhando com esse momento há muito tempo, assim, há tempos que eu ficava vendo as cenas repetidamente, falando, nossa, como é que vai ser isso numa sala cheia de gente? Então é essa alegria mesmo, assim. E eu acho que até a parte de tensão, de nervosismo, já como as pessoas vão receber, ela já está sendo progressivamente substituída por uma alegria imensa, assim, de ver o que o filme vai, como o filme vai bater nas pessoas. Uhum. E ainda nessa mesma tendência, a gente viu que já o próprio portal dos Estados Unidos, a Variety, o Screen Daily, fizeram bons elogios ao filme, né? Já pegaram a sessão dos festivais. Como é que é essa recepção de crítica para ti, assim? Porque tu viu um pouco do público durante esses festivais que tu já passou, mas como é que é com a crítica? Como é que é essa recepção da tua parte, tu procura ler as críticas? Como é que tu administra isso? Eu sou super curioso, eu gosto de ler muita coisa, assim, que, assim, o Festival de Sundance, por ter sido online, né, de última hora, ia ser presencial, ele me permitiu vivenciar as impressões meio que completamente pela internet, né? Então, o Letterboxd e o Twitter foram meio meus termômetros, tanto de crítica especializada como crítica amadora também, né? O que foi muito legal, assim. E tiveram repercussões majoritariamente positivas, mas mesmo as negativas entendiam que talvez era isso, assim, um filme que talvez não era para elas, e eu não me incomodo também, assim, eu já fui crítico de cinema, eu comecei como crítico de cinema, então eu sei também o que é esse lado de ter percepções, e foi engraçado que, por exemplo, no Letterboxd teve um garoto que escreveu que ele era filho de brasileiros, mas nunca tinha vindo ao Brasil. Então, o Brasil, para ele, era uma coisa muito presente, familiar, mas muito distante. Ele falou que ele não gostou do filme, mas que o filme foi uma experiência incrível para ele em termos de ter um acesso ao Brasil. Aí ele deu 5 estrelas no Letterboxd, mesmo não tendo gostado. Então, eu acho que tem eu acho muito legal saber simplesmente o que as pessoas estão sentindo, assim, eu não tenho muito essa vaidade de se não gostou do meu filme tá errado. Não, acho que
Eu gosto de ver as percepções todas possíveis, adoro ler críticas, eu não tenho problema assim, com críticas negativas, porque eu, mais do que tudo, sou a pessoa mais crítica ao meu filme, assim, eu sei tudo que eu fiz de errado, que eu gostaria de ter feito melhor, então não me impacta muito negativamente desse jeito, não, mas felizmente, no caso do Marte 1, acho que foram majoritariamente positivas. Uhum. E tu comentou que foi gravado em 2018, né, com a troca de governo. Tu mencionou durante a entrevista também que também ele teve aporte de um fundo para a cultura, né, que não existe mais. E a gente vê uma recorrência nisso quando a gente entrevista todos os diretores aqui que passam pelos festivais, que é uma recorrência. Eles normalmente citam: eu fui beneficiado por um fundo que não existe mais. Como é que tu enxerga essa questão do fomento à cultura, que foi muito atacado nos últimos anos, que teve a gente estava naquela efervescência de uma retomada do cinema. Muitos falam em indústria, outros já não gostam muito desse termo, mas tinha uma engrenagem girando bem com o cinema nacional, que foi afetado, querendo ou não, por esses fundos que acabam sendo cortados quase que diariamente pelo governo. Como é que é para ti, que foi beneficiado por um fundo desses, ver o futuro do audiovisual a curto prazo, já que essas possibilidades já não mais existem? Sim, eu acho que primeiramente existe às vezes uma falsa percepção, uma percepção equivocada de muitas pessoas sobre essa questão de fundos e projetos artísticos sendo beneficiados por dinheiro público, né? Porque eu acho que muitas vezes as pessoas ficam na cabeça como só o lugar do artista, né? Né, seja o diretor do filme, o cantor, e obviamente a gente tem muitas situações que envolvem dinheiro público, inclusive dentro do cinema, historicamente, que foram mal administradas, que houveram casos de corrupção, de mau uso do dinheiro público, mas isso é uma menor parte dentro da vasta maioria de pessoas que são beneficiadas, porque quando a gente faz um filme como Marte 1, que é um filme que foi de um edital considerado de baixo orçamento, de 1.250.000, a gente está empregando muitas pessoas, assim, direta e indiretamente. Então, um filme de uma produtora independente, pequena como a minha, uma produtora criada na periferia, que, enfim, tem dificuldades para se manter até hoje, né? É uma produtora realmente em luta. Quando a gente faz um filme desse, é uma espécie de evento que cria vários empregos, assim, desde quem está nas funções mais altas, produção, diretor, que está ali envolvido do início ao fim da cadeia, como pessoas que vão passando ao longo do projeto, né? Quem faz uma comida, quem mora no bairro assim mesmo, que vai trabalhar. As pessoas do bairro trabalharam no filme, algumas pessoas do bairro, né? É um comércio que você fomenta durante aquele mês que você está ali filmando. Então, a importância do dinheiro público é porque para muitas pessoas, como a nossa produtora, não é uma realidade ainda produzir com dinheiro privado, seja com dinheiro da Globo Filmes, da Netflix, da Amazon. Não é uma coisa que atinge, não tem esse espaço para todas as produtoras no Brasil. A gente tem que pensar que tem muita gente, o Brasil é enorme. Tem gente fazendo filme, ou pelo menos tinha gente fazendo filme em vários lugares. Quando esses cortes começam a acontecer, e eles são radicais, né? Eles foram sendo cortados progressivamente ali do governo Temer para chegar no governo Bolsonaro um corte completo, o que significa que a gente tinha muitas pessoas que estavam trabalhando com cinema, criando histórias de ficção, documentários, produzindo muito conteúdo, que de repente não conseguem mais viabilizar, porque não tem grana, né? O cinema não dá para você simplesmente fazer um filme com recursos próprios. Isso não é uma realidade da maior parte das pessoas, principalmente um longa-metragem. Como eu falei, 1.250.000, né? É muito dinheiro, assim, é caro para fazer, os equipamentos são caros. Então, o que eu acho, assim, que a curto prazo, como essa questão está intimamente ligada à política, os destinos da política do país, eles inevitavelmente impactam a cultura, impactam o cinema. Então, se a gente tem um governo seguinte, se o próximo governo for um governo que não vai se interessar por cultura, que não vai ver o valor desses fundos e tudo isso, não vai ter como, a gente não vai ter uma saída, sabe? Então, é basicamente essa a resposta. É uma conexão direta com quem são os governantes e que tipo de boa vontade eles têm com a cultura, né? Tu comentou que foi em 2018 a gravação, era um caldeirão ali de eleições, e a gente está se aproximando novamente de uma eleição. E tu comentou que isso talvez tenha favorecido o timing de lançamento de Marte 1. O que dá para falar também, sem spoilers, do que esse timing pode estar bem amparado
no teu filme, porque a gente teve uma experiência também com Bacurau, né? Bacurau foi feito um tempo atrás, e quando ele foi lançado, parecia que ele tinha catado informações do futuro, e quando a gente viu, foi uma catarse, né? Inclusive, a gente assistiu lá em Gramado também. E tu acha que vai rolar um pouco desse... Eu digo assim, porque é um benefício para o filme, talvez não um benefício para o país, né? Sim. Em função do contexto político, mas tu acha que o Marte 1 vai se amparar nisso também? Eu acredito que o Marte 1, né, o roteiro, o projeto, ele é pré-eleição de Bolsonaro, né? Então ele é um filme que não necessariamente tem a ver com isso, mas quando eu escrevi, eu sabia que eu contextualizaria o filme na época exata em que o filme fosse filmado. Então, se calhasse de ser um pouco depois, seria provavelmente um outro contexto e algumas mudanças. Diferente, talvez, de um filme como Bacurau, que ele é muito diretamente sobre questões políticas, históricas, o Marte 1 é esse pano de fundo. Ele atravessa as relações, ele circula as relações, mas não acho que é propriamente um filme sobre isso. Talvez como recentemente, inclusive, o Medida Provisória, né? Talvez tenha sido um filme bem sobre embates raciais. O Marte 1 não é exatamente esse filme, ele é um filme realmente sobre esses personagens, mas, dito isso, é um filme que respira essa atmosfera de sonho e essa atmosfera de superação, né? Então, acho que nesse sentido, eu acredito que existe uma boa parte de pessoas no Brasil que estão realmente conectadas com o sentimento de mudança, né? Com uma insatisfação com o governo atual, com uma insatisfação com o que esse governo significa. Eu acho que os personagens do filme trazem também em si, nas suas personalidades, né, códigos e simbolismos que traduzem algo que que esse governo não é, ou que esse governo não favorece, né? Pelo pouco da história que eu já contei, vocês acho que consegue perceber isso. Então, de alguma forma, eu acho que existem discussões possíveis de serem feitas, mesmo que esse filme não seja diretamente um filme a tratar desse assunto político, né? Porque eu acho que também é um filme que quer falar sobre raça de uma forma diferente, sem necessariamente entrar em discussões específicas, mas de falar de existência, né? Então, acho que falando desse lugar de existência, a gente está falando de política também. Então eu acho que talvez o Marte 1 ele pode sequer ser visto por muitas pessoas como um filme político, mas quem quiser discutir sobre isso, acho que os elementos estarão todos lá, assim. E esse filme saindo aí em agosto, no meio do ano, certamente o nosso assunto é esse, né? Então ele vai ser tragado, quer ele queira ou não, para essa discussão. Legal, então encaminhando o final da nossa entrevista, Gabriel, eu queria que tu deixasse então o convite, né? Já temos data de estreia nos cinemas de Marte 1, mas esse convite para o pessoal assistir, curtir, o que pode encontrar, o que vai encontrar nos cinemas em breve. Sim, então é isso. Marte 1, dia 25 de agosto, estreia nos cinemas. Uma semana antes, 17 de agosto, estreia em Gramado. E vamos soltar em breve, vamos soltar trailer, cartaz, tem várias coisas aí que vão estar por aí no filme. É fácil de acompanhar pelas redes sociais na Embaúba Filmes ou na Filmes de Plástico. A Embaúba distribuidora, Filmes de Plástico, a produtora do filme. E nas minhas redes sociais também, Gabito Martins. Se vocês procurarem ali Instagram, Facebook, a gente está sempre alimentando e vai ser lindo vivenciar o Marte 1 com sessões cheias, sessões lotadas. Eu acho que é um filme para ir com a família toda, assim, para poder experimentar coletivamente e vai ser um prazer ter a presença de todo mundo aí nas salas.